Vocês sabem o que são medidas de temperatura? Vamos estudar na escolinha da floresta com o Ursão, o meu professor. E aí, meus ursinhos e minhas ursinhas, tudo beleza? Ursão professor em sala, então vamos estudar. Se liga nessas curiosidades de ciências com o Ursão professor. Vocês sabiam que medidas de temperatura são formas de quantificar o grau de calor ou frio de um objeto ou ambiente? E o termômetro é o dispositivo que permite verificar a temperatura. Mas quem inventou o termômetro? Filo de Bizâncio, também conhecido como Filomecânicos, foi um engenheiro matemático e inventor grego que viveu durante o período helenístico, aproximadamente entre 280 a.C. e 220 a.C. Ele é conhecido por suas contribuições significativas em várias áreas da engenharia e da matemática. Filo de Bizâncio frequentemente recebe o crédito de inventor do primeiro dispositivo sensível à variação térmica, conhecido como termoscópio. O termoscópio consistia em um vaso de chumbo vazio e um vaso de água, unidos por um tubo. Quando o vaso de chumbo era aquecido, o ar dentro dele se expandia, produzindo bolhas na água do outro vaso. Ao ser resfriado, a água subia pelo tubo, molhando o recipiente de chumbo. Embora o termoscópio de Filo não fosse um termômetro no sentido moderno, ele estabeleceu os princípios básicos de uma medição de temperatura, que seriam refinados por cientistas posteriores, como Galileu Galilei e Gabriel Fahrenheit. Em 1592, Galileu Galilei retomou o princípio do termoscópio, mas com uma forma um pouco diferente. Seu aparelho era um tubo cheio de ar mergulhado em uma tigela de água, de tal modo que o nível da água descia à medida que aumentava a temperatura. Mas esse invento tinha uma falha. Como o tubo se encontrava dentro de uma cuba, não selava, estava sujeito às mudanças de pressão, um conceito ainda novo para os sábios da época. No século XVIII, o astrônomo sueco Anders Celsius introduziu a escala Celsius, que é amplamente utilizada hoje. Ele definiu a temperatura de congelamento e fusão de água, tendo o zero como congelamento e a fusão como 100 graus. Já o físico inglês William Thomson Kelvin introduziu o conceito de zero absoluto, que é a temperatura em que as moléculas de um gás permanecem imóveis. Ele estabeleceu o ponto de fusão 273 kelvins e o ponto de ebulição em 373 kelvins. Só em 1643, quando o físico italiano Evangelista Torricelli inventou o barômetro de mercúrio, é que se demonstrou o princípio da pressão atmosférica, e os instrumentos começaram a ser hermeticamente fechados para que a medição fosse a mesma em todas as alturas. Foi então que o físico alemão Gabriel Fahrenheit, em 1714, criou o primeiro termômetro de mercúrio, estabelecendo uma escala de temperatura que leva seu nome. Ele adotou como ponto de fusão da água 32 graus Fahrenheit e de ebulição da água 212 graus Fahrenheit. A evolução dos termômetros continuou ao longo dos séculos, com o desenvolvimento de novos materiais e tecnologias, como termômetros digitais e infravermelhos que são comuns nos dias de hoje. E aí, se ligou nessas curiosidades?